Lembra que o conflito entre Rússia e Ucrânia se iniciou justamente por uma disputa territorial? E se eu te contar que dois países vizinhos do Brasil estão com o mesmo enredo? Pois é, a Venezuela está tentando tomar mais de 70% do território da Guiana, que é muito rico em petróleo, gás natural e ouro. E isso está causando muita tensão entre eles, o que faz muitos temerem uma nova guerra que pode envolver o Brasil e até mesmo as duas potências globais, pois recentemente os venezuelanos aumentaram a sua aproximação com os chineses para um dos níveis mais altos. Já os guianenses têm forte ligação com os norte-americanos, que inclusive estão tentando construir uma base militar por lá. Mas será mesmo que isso pode se tornar um conflito? E será que a China e os Estados Unidos irão se envolver? É isso que te mostrarei agora. O clima entre Venezuela e Guiana já não é nada bom desde muitos anos, onde os dois países, que têm fronteira com o Brasil, já não se entendem em questões territoriais há muito tempo. E para piorar, no dia 20 de outubro de 2023, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Jorge Rodrigues, convocou um referendo popular para tentar resolver a disputa pela Essequiba. Mas afinal, o que é a Essequiba? Bom, nada mais é que uma área enorme de mais de 160 mil quilômetros quadrados, que, para se ter uma ideia, é maior que o estado do Amapá, por exemplo. Atualmente, a região é um território guianês, sendo conhecido como Guiana Essequiba, que é a região mais rica do país, sendo um dos principais motivos pelo seu alavanque financeiro que está passando, que inclusive é um dos maiores crescimentos econômicos do mundo. Contudo, mesmo que essa região seja conhecida oficialmente como da Guiana, nos mapas venezuelanos essa região geralmente é mostrada como uma área de reivindicação, o que demonstra que eles não a reconhecem de maneira oficial. Porém, apesar de estar gerando debates recentes, a questão se desenrola desde eras coloniais, onde em 1814 o Reino Unido fez tratados e obteve o controle do território que foi chamado de Guiana Britânica, que antes pertencia aos holandeses. Nessa época, a colônia era bem menor, onde a região Essequiba fazia parte da Gran Colômbia, que depois se dividiu nos países atuais, se tornando assim um território da Venezuela. Essa divisão foi respeitada por muitos anos, onde pertencia justamente aos venezuelanos, até que várias reservas de ouro começaram a ser descobertas, o que fez os britânicos terem muito interesse por essa região. E como sua influência era muito forte no período, eles não pensaram duas vezes e solicitaram que um explorador traçasse uma fronteira no local, só que dessa vez com o território constando nos mapas como parte de sua colônia. A decisão obviamente não deixou os venezuelanos nada contentes. Contudo, sabiam que não conseguiriam disputar sozinhos com o maior império da época. Então foi aí que decidiram pedir ajuda para os Estados Unidos, que ao contrário de hoje era o seu grande aliado. Os norte-americanos, por sua vez, também não quiseram entrar em uma disputa direta com o Reino Unido. Então propôs que os dois decidissem isso em um tribunal internacional. A proposta foi aceita, e ambos concordaram em respeitar a decisão que fosse tomada no mesmo. Foi aí que em 1899 eles se reuniram no que ficou sendo conhecido como Laudo de Arbitragem de Paris. E a resposta oficial foi dada pelo tribunal, que estava representado por 2 estadunidenses, 2 britânicos e 1 russo, onde a demarcação do império venceu por 3 votos a 2, ou seja, a região ainda pertencia ao Reino Unido. Com isso, a Venezuela não teve outra opção senão respeitar a medida. Porém, alguns anos depois, após uma longa investigação, houve muita suspeita de que o representante russo estava envolvido em um acordo justamente para votar a favor dos ingleses, o que deixou o caso ainda mais tenso. A situação seguiu com muita insatisfação do país sul-americano, onde considerava o laudo de arbitragem de Paris como nulo, até que em 1962 decidiu denunciar para a Organização das Nações Unidas, mas novamente não teve a resposta que queria. 4 anos depois, em 1966, a Guiana estava finalizando seu processo de independência, então foi aí que a Venezuela e o Reino Unido assinaram um acordo em Genebra que segue em vigor até os dias de hoje, onde ambos reconhecem a demarcação feita pelos ingleses,
mas ao mesmo tempo também reconhece a reivindicação territorial, o que deu direito à ONU a ser responsável por tomar uma decisão final caso haja quaisquer disputas relacionadas ao caso. Isso fez com que a Guiana se tornasse um país independente e reconhecido. Tanto é que durante o mandato de Hugo Chávez, as duas nações ficaram bem próximas, onde em 2004 o líder afirmou que reconhece a Essequiba como guianense e que essas disputas chegaram ao fim, mantendo uma boa relação entre si. Porém, tudo começou a mudar, ou melhor dizendo, toda a questão voltou à tona em 2015 com Nicolás Maduro, onde dessa vez aconteceu o contrário do que ocorreu no século XIX, onde mais uma vez envolve a descoberta de riquezas naturais, que dessa vez foram as ricas reservas de petróleo, que foi o grande responsável pelo aumento econômico da Guiana, que depois disso passou a ter um PIB per capita maior até mesmo do que o do Brasil. Inclusive, nessa mesma área próxima ao estado do Amapá, foi descoberta uma enorme reserva que pode alavancar a economia do Brasil, onde tem tanto petróleo que está sendo chamado até mesmo de novo pré-sal. E se você quer saber mais sobre isso, basta clicar no card que está aparecendo. Voltando ao assunto, dessa vez foi a Venezuela que se interessou pela riqueza natural do território, onde Maduro falou de uma maneira que deu a entender que poderiam invadir a região, onde afirmou que esse território é deles e que iriam reconquistá-lo. Logo após a nova desavença, os líderes guianenses se apoiaram no Acordo de Genebra e apresentaram uma solicitação para que a ONU resolvesse. Então o Tribunal Internacional de Haia manteve a mesma decisão, alegando que o território é totalmente da Guiana. Em 2021, a tensão voltou a crescer logo após 2 caças venezuelanos sobrevoarem o local, o que fez o presidente Irfan Ali voltar a pedir apoio, onde afirmou que vai garantir a soberania da Guiana de forma pacífica e legal. E na mais recente Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York no mês de setembro de 2023, Irfan Ali alegou ter recebido novas ameaças da Venezuela, onde, segundo ele, o país está atacando a paz e a segurança da Guiana. E agora, no dia 20 de outubro de 2023, a tensão voltou a gerar discussões e dessa vez está ainda mais séria, onde logo após uma declaração de apoio ao povo guianês por parte de um secretário de Estado dos Estados Unidos, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Jorge Rodríguez, decidiu convocar um referendo popular para tentar resolver a disputa pela região, onde por meio do voto público irão entender qual a vontade da sua população relacionada a retomar o Essequibo. De acordo com Rodrigues, a votação é para que o povo da Venezuela reforce os seus direitos sobre o território, através do voto direto e secreto. Contudo, a data da votação ainda não foi anunciada. E como mostrado, os norte-americanos estão ligados à situação desde o seu início, só que dessa vez estão contra os venezuelanos, pois além de vários embargos relacionados ao petróleo, a empresa que está explorando o Essequibo é a ExxonMobil, que também é dos Estados Unidos. Além do mais, os guianenses já fecharam alguns acordos com os estadunidenses para obter proteção militar. Inclusive, existem vários rumores de que estão planejando implantar uma base americana em solo guianês, o que deixou claro a posição que a superpotência tem neste assunto. Nicolás Maduro, por sua vez, voltou a se pronunciar em um tom um tanto quanto ameaçador, onde fez um comentário direto ao presidente da Guiana em suas redes sociais, afirmando que, abre aspas, as medidas que o seu governo está tomando violam a legalidade internacional e colocam em risco a paz da região. Não deixe que a ExxonMobil, com seus interesses indevidos, leve a Guiana à escalada de um conflito. Não permita que o Comando Sul transforme o seu país numa base militar contra a Venezuela de Simón Bolívar. Fecha aspas. A declaração rapidamente repercutiu, o que fez muitos entenderem que essa pode ser uma tentativa de invasão. E apesar da Venezuela não ter tanta força militar e nem aliados nesse quesito para tentar bater de frente com a ajuda americana, recentemente aumentou o seu nível de aproximação com a China para um dos mais altos, sendo chamado de parceria estratégica sob qualquer condição, que é superior até mesmo que as relações dos chineses com o Brasil e até com a própria Rússia. Esse acordo em si não oferece ajuda militar, porém, a China pode participar da mesma forma que está fazendo em relação aos russos, pois apesar de não enviar equipamentos, é um dos principais financiadores do confronto, onde segundo estimativas, já gastou cerca de 300 bilhões de dólares.
Aliás, caso os venezuelanos consigam essas jazidas de petróleo com uma suposta ajuda chinesa, provavelmente o gigante asiático iria ter muito proveito em cima disso, pois uma de suas políticas em alguns acordos é ter participação direta em alguns setores. E mesmo parecendo algo incomum, Maduro pode estar tentando aproveitar o momento atual, tendo em vista que os Estados Unidos já está ocupado com os conflitos no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, e no Oriente Médio, entre Israel e Hamas, sendo um cenário favorável a uma suposta tentativa com pouca ou nenhuma intervenção americana. Vale lembrar também que o Brasil pode ser crucial nessa decisão, pois grande parte do estado de Roraima está justamente no meio dos dois territórios, o que pode envolver uma parte do nosso país, levando muitos a se perguntarem qual seria a posição brasileira em relação a isso, pois se caso o Brasil se mostrasse contrário a um confronto envolvendo uma parte do seu território, poderia até mesmo mudar o rumo, pois tanto em questões financeiras como militares é a grande potência da América do Sul. Por outro lado, apesar do nosso país reconhecer de maneira oficial a independência e soberania da Guiana, o atual presidente Lula tem uma relação muito próxima a Nicolás Maduro, o que divide muito opiniões, pois uns afirmam que, caso aconteça, o Brasil se manterá neutro, já outros alegam que provavelmente apoiará um dos lados. E agora quero saber sua opinião sobre todo o assunto. Deixe nos comentários o que você acha sobre essa questão entre Guiana e Venezuela e se caso acontecer, será que o Brasil ficará neutro ou não? Não esqueça de deixar um joinha e compartilhar. Que Deus te abençoe e até a próxima!